Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Vamos iniciar mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no seu 28º e último capítulo, capítulo que nos traz a coletânea de preces espíritas. Dessa vez, nós vamos estudar o item que tem o título Para os Médiuns, portanto, preces em favor dos médiuns. E durante o estudo desse item, que é composto por 12 parágrafos, nós vamos entender um pouquinho por que Allan Kardec destina preces aos médiuns no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Já posso adiantar, né, esse motivo. Porque a mediunidade é uma missão de esclarecimento para toda a humanidade, que é uma missão dada a muitas pessoas em diferentes classes, em diferentes posições sociais. Então é uma faculdade, né? É uma missão universal. E ela tem que ser tratada com muito carinho e muito cuidado, né? Então vamos lá. Para os médiuns. A prece para os médiuns, ela é aberta com uma passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 18, portanto, passagem do Novo Testamento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos. Então, vejamos, né, que aqui já na abertura do Atos dos Apóstolos, a gente tem uma passagem em que Jesus diz que Deus avisa que difundirá, né, derramará o seu espírito sobre toda carne. Filhos e filhas, jovens, velhos e até mesmo servidores estarão recebendo esse Espírito, estarão recebendo a possibilidade de contato com o plano espiritual. Aqui está descrita a questão da mediunidade como uma faculdade universal, e aqui também a gente já tem o objetivo, é o Espírito de Deus. O que significa esse Espírito de Deus? A renovação da fé, a renovação da espiritualidade, a renovação de tudo aquilo que tem a ver com o espírito imortal e não com o mundo material, através do contato entre os homens e o plano espiritual. É isso que significa receber o Espírito de Deus sobre toda carne, né? Sobre qualquer tipo de pessoa poderá então ter contato com o plano espiritual. Bom, aqui a gente tem uma nota da editora dizendo que tem algumas diferenças de tradução nessa passagem do Novo Testamento, mas o que essa nota quer deixar claro para todos nós é que as palavras escravos e escravas se referem a escravos e escravas ou servos, né? Servidores dos homens e não servos de Deus. Então, servos de Deus são diferentes de servos dos homens. Porque o que o trecho do Atos dos Apóstolos quer nos dizer é que todas as pessoas, em todas as classes sociais, em qualquer que seja a sua posição social, diante da vida, inclusive, receberá a possibilidade de ser médium. Ou seja, os médiums ostensivos, esses que recebem informações do plano espiritual, não serão escolhidos por sua posição social, por sua orientação sexual, por sua etnia, nada disso. Serão escolhidos por Deus pela missão que terão de profetizar, de trazer visões, de terem sonhos, e de assim trazerem as informações do plano espiritual para cá.
Então, tendo dito isso, a gente pode seguir em frente e começar a estudar o prefácio dessa, dessa instrução, né, de Allan Kardec sobre as preces que são feitas para os médiuns. Allan Kardec começa o primeiro parágrafo justamente dizendo que Deus quis que a luz se fizesse para todos. Em todos os lugares, para todas as pessoas, a mensagem dos Espíritos deveria ser trazida e deve ser trazida até hoje. Então, nós temos médiums em todos os lugares, entre todos os tipos de pessoas que a gente possa pensar na Terra, com todas as diferenças, né, que existem entre elas. Isso é observável no nosso dia a dia, para quem estiver um pouquinho mais atento, dentro da casa espírita principalmente. Olha aí, na época de Kardec, né, se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as condições. Pronto. Então, Kardec começa o primeiro parágrafo exaltando e explicando esse aspecto da passagem do Atos dos Apóstolos e mostrando para a gente aspectos da mediunidade, né? Da época dele, onde a mediunidade floresceu, vamos dizer assim, de forma mais ostensiva, chamando a atenção do mundo todo, e depois isso foi se acentuando. Hoje nós temos ainda no mundo todo, pessoas que convivem com a mediunidade. Muitas delas não desenvolvem, não dão atenção, outras a tratam como se fossem problemas da área da mente, e assim a gente perde um pouquinho, às vezes, os resultados bons que a mediunidade pode trazer. Mas o importante aqui é a gente já perceber que a gente tem a mediunidade em diversos lugares, né? É importante é notarmos a universalidade dessa faculdade. Pronto, está resumido, né? Na época de Kardec nascente, de forma mais ostensiva, hoje ainda de forma muito presente na nossa sociedade. Ele segue o texto e no segundo parágrafo ele vai explicar para a gente que a gente tem dois tipos de conhecimento, né? Conhecimento do mundo visível, do mundo material, e que a gente tem o conhecimento do mundo invisível. Para o mundo material, a gente tem alguns instrumentos, né? Telescópio, microscópio e outros. E outros instrumentos para conhecimento do mundo visível e material. Agora, para penetrar no mundo invisível, ou seja, no mundo dos espíritos, nós temos um outro tipo de instrumento. É isso que Kardec está dizendo nesse segundo parágrafo. Esse instrumento é a mediunidade. O microscópio ou o telescópio que olha para o plano espiritual é a sensibilidade do médium. É esse o instrumento. Então, no parágrafo 3, Kardec explica o que são os médiums. São intérpretes do plano espiritual com a missão de transmitir aos homens o ensino dos espíritos, ou os ensinos dos espíritos. Nós somos espíritas e sabemos que não são os ensinos de quaisquer espíritos. Tá? São os bons ensinos dos bons espíritos. E para isso é preciso ter uma boa mediunidade, como a gente vai ver na sequência do texto, já já. Então ele diz na sequência, né, que os médiuns são os órgãos materiais de que os espíritos se servem para se expressarem os homens de maneira inteligível. E olha só o que vem na sequência. A mediunidade é uma missão santa, porque revela ao homem os horizontes da vida eterna. Então é uma missão extremamente importante, não pode ser realizada de qualquer forma. Vamos continuar o texto porque a gente vai ver que isso vai ganhando ares assim muito bonitos, né, no decorrer das explicações de Kardec. Vamos lá, parágrafo 4. Já disse que é uma missão santa, né? Se é uma missão santa, se vem de Deus, ela tem o objetivo de nos conduzir à senda, à seara, aos caminhos do bem. Ela não vem para nos poupar do trabalho material, de modo algum.
O médium continua tendo suas obrigações, seus deveres materiais, mas, ao mesmo tempo, ele conduz os homens com os ensinos dos bons espíritos à senda do bem. Aí tem os médiums o de que devem se compenetrar, para não fazer mau uso de suas faculdades, não cair na ambição nem na cupidez. Por isso, mediunidade não é profissão. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A mediunidade é uma tarefa santa de condução ao bem, de revelação dos horizontes da vida eterna, que é feita, portanto, de forma gratuita. Não pode ser usada nem para divertimento, nem para distração. Nem para si mesmo, nem para os outros, né? Claro. Então, aqui já algumas advertências em relação ao uso da faculdade mediúnica. Não é para o médium ficar trazendo informações do plano espiritual a esmo, para diversão, para, para o seu orgulho, para a satisfação do seu orgulho. Não. A mediunidade tem fins santos, tem fins superiores. Vamos lá, vamos continuar o texto. Kardec continua o tema. Intérpretes do ensino dos espíritos. Como Kardec já disse, né? Eles têm um papel muito grande naquilo que Kardec chama de transformação moral da humanidade. Claro, trazem ensinos bons de bons espíritos para a mudança moral da humanidade. Os serviços, portanto, que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimem as suas faculdades. Olha aqui como é importante essa questão de uma mediunidade bem dirigida. Dar boas diretrizes, boas finalidades, seriedade à sua faculdade. O médium precisa dirigir a sua faculdade para o bem. Como que ele faz isso? Dirigindo a sua vida para o bem, melhorando-se a cada instante, fazendo a sua reforma moral, estudando, educando a sua faculdade mediúnica, né? Então, por isso mesmo, o médium presta contas do uso de algo que Deus lhe deu. Se a gente tiver alguma dúvida, basta procurar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, a parábola dos talentos, né? O Senhor dá talentos aos seus servos e depois pede a prestação de contas. A mediunidade é assim. Deus pede contas dos dons que ele nos dá e que a gente precisa usar. Bom, vamos lá. Continua Kardec explicando que o médium que quer assistência de bons espíritos tem que trabalhar por melhorar-se. Então, olha só, né, meus amigos, meus irmãos, quantas orientações boas a gente recolhe desse prefácio para que o médium ele possa desempenhar a sua faculdade apoiado sempre por bons espíritos, que é muito diferente de se desenvolver a mediunidade de outras formas, né? Mediunidade apoiada pela presença de bons espíritos desenvolve-se muito melhor, né? Então, ele tem que fazer a sua reforma íntima, tem que estudar, tem que combater seus vícios, imperfeições, exercitar as suas virtudes, que é o exercício que a gente viu voltado a todas as pessoas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que a gente estuda no Evangelho, né? Olha só, às vezes espíritos bons se servem sim de médiuns imperfeitos, claro, mas para dar bons conselhos a eles, para fazê-los retomar a estrada do bem, né? Agora, se esses espíritos procuram esses médiuns e encontram neles corações endurecidos, afastam-se. Então, o médium vai se preparando o tempo todo para estar receptivo à presença desses bons espíritos. Parágrafo 8. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem, no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos.
Então, aqui está sendo descrito por Kardec, ou descrita, a forma como a mediunidade se revela e, mais do que isso, a forma como ela se desenvolve. Quando o médium tem a presença de. Quando começa a aflorar a mediunidade, o médium precisa educá-la, precisa começar a sua reforma íntima, precisa começar a se esforçar mais pelo caminho do bem, a combater o seu orgulho, a sua vaidade, a controlar as suas, os seus transes mediúnicos, a controlar as suas comunicações, a analisar aquilo que ele faz enquanto médium, enquanto pessoa, é claro também, né? Porque no primeiro momento a mediunidade deslumbra, né? Ela tem um certo brilho, ela fascina, ela causa uma alegria muito grande no médium. Mas se o médium não aproveita a faculdade, não aproveita o conselho dos bons espíritos, não aproveita os conhecimentos espíritas do seu estudo, essa faculdade degenera. E ele passa então a ser joguete de espíritos que vão levá-lo ao ridículo, à vertigem, por causa do afastamento dos bons espíritos. Então, um curso de orientação e educação mediúnica é fundamental. Trabalhar em grupos sérios é fundamental. Não sair pela vida revelando visões, revelando mensagens que os espíritos trazem, é fundamental para o controle dessa faculdade. Vamos lá. Parágrafo 9. Conseguir a assistência dos bons espíritos e afastar os levianos deve ser a meta para a qual convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Então, enquanto mediunidade por si mesma, o objetivo do médium é ter perto de si apenas bons espíritos. Se falou por enquanto até agora em relação à vida, em relação ao começo, ao desenvolvimento da mediunidade, né? Para tratar a mediunidade em si mesma, está aqui a chave, no parágrafo 9. Esforços constantes para o caminho do bem. O médium que compreende seu dever não se orgulha de uma faculdade que não lhe pertence. Faculdade mediúnica não é dele, foi dada por Deus. Ele é médium hoje, amanhã pode não ser mais. Deus pode retirar a sua faculdade, como a gente vê aqui no texto. Né? Se ela estiver sendo perniciosa para ele e para outros, Deus pode retirar. A faculdade não é dele. A faculdade pertence às leis maiores da vida. O comportamento do médium é um comportamento de agradecimento a Deus por ter permitido que os bons espíritos se manifestem por ele. Ele não se ofende quando é criticado, ou se fica ofendido, precisa tratar a sua ofensa, né? Quando é criticado, reconhece que não foi um bom instrumento e que não dispõe ainda de todas as qualidades necessárias para se livrar dos espíritos maus. Cuida então de adquirir qualidades, suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Então, depois desse prefácio, né, que é um manual de orientação para os médiums, a gente tem a prece que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para os médiuns. Vamos ver em que termos, né, essa prece é dirigida. Vamos lá. Porque a prece agora vai transmitir o desejo do médium, vai estabelecer um diálogo da consciência do médium com o plano espiritual, no sentido de cumprir com essas orientações que foram dadas no prefácio. Vamos lá. A prece é dirigida primeiramente a Deus, Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Então ele pede permissão a Deus para a presença dos bons espíritos. Primeira coisa. Depois, vou marcar aqui de novo. Isso, agora sim. Depois pede a Deus para que ele seja preservado de suas imperfeições. Olha aqui. Que ele não seja presunçoso, que ele não julgue, que ele não seja orgulhoso, que ele não tenha nenhum sentimento oposto à caridade, inclusive para com outros médiuns.
Diz que se cair em erro, pede inspiração, inspira alguém, né? A ideia de me advertir disso e a minha humildade. Então, olha só, se eu cair em erro, Senhor, inspira alguém a me dizer que eu estou errando. E me dá humildade para que eu aceite, para que eu reconheça a crítica e para que, reconhecendo, né, aceitando, claro, possa corrigir. Então, olha só, né, como que o médium ora a Deus. Ele olha a Deus pedindo ajuda dos bons espíritos, reconhecendo a sua imperfeição e pedindo ajuda para tratar a sua imperfeição. É uma maravilha de prece, né? Essa prece não pode ser pensada mais do que apenas para os médiuns. Todas as pessoas podem orar dessa forma, mas especialmente os médiuns que têm essa faculdade e essa missão tão bonita que a gente viu aqui, especialmente a eles ela é valiosa. Parágrafo 12 traz o encerramento dessa prece. Olha aqui, ó. Tentação de cometer abuso. Se eu for tentado a cometer abuso no que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires. Olha o grau de consciência dessa prece, meus amigos. Muitos médiuns se envaidecem da sua faculdade. Não é incomum nós vermos médiuns falando sobre a sua faculdade nos meios espíritas, falando sobre a sua faculdade entre familiares, dizendo que receberam tal ou tal intuição, tal ou tal instrução de algum espírito, sem medir as consequências daquilo que ele diz. Apenas por gostar de ser reconhecido como médium. Ele quer que as pessoas saibam que ele é médium, que ele tem algo que elas não têm. A mediunidade mexe muito com essa questão íntima da pessoa, do orgulho, né? Porque de fato ela tem algo que outras pessoas não têm. Ela percebe o plano espiritual de forma mais ostensiva, de forma mais direta. Agora, pensemos um instante. Se ela tem essa consciência da vida espiritual pela experiência mais ostensiva, né, mais forte ali, que muitos outros não têm, a pessoa, por ter essa visão, ela tem um compromisso muito maior diante da vida. Ela sabe que tudo aquilo que é fomentado aqui na Terra, no plano material, tudo aquilo que é cultivado aqui, tudo aquilo que é tratado aqui de forma equivocada, no âmbito do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que tudo isso é transferido à vida pós-morte do corpo físico. Então ela tem uma responsabilidade muito grande diante da sua faculdade. E por isso ela tem a consciência de que essa faculdade precisa ser muito bem conduzida. Se não for, ela pede a Deus com sinceridade: Senhor, me tira essa faculdade, porque ao invés de me conduzir pelo caminho do bem, eu estou me perdendo pelas vias do orgulho, do egoísmo, e junto comigo estou levando outras pessoas a esse caminho. Então, olha só, tira a minha faculdade, Senhor. Tira se eu não estiver fazendo bom uso. Quanto deve ser difícil para uma pessoa que tem orgulho, né, daquilo que possui, dizer a Deus: Senhor, tira de mim porque está me fazendo mal. Tira de mim porque eu estou usando errado. Leva e me traz em outro momento em que eu estiver mais preparado. Olha como que a prece, nesse momento, é de uma conscientização profunda do médium a respeito daquilo que ele precisa fazer. Então, vamos terminar aqui a frase. Peço que me retires, de preferência consentires, seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Então, Senhor, tira de mim, ao invés de deixar que ela se desvie do seu objetivo principal, né? Que é o bem de todos e o meu avanço moral. Que final esse, não é, meus amigos? Que final de prece poderoso para a conscientização do médium. E o treinamento dessa consciência, o treinamento desse saber, dessa sabedoria, é algo providencial. Né? Quando a gente tem a experiência de alguma coisa, como eu dizia há pouco, quando a gente já viveu aquilo, quando a gente sente aquilo,
a gente tem um conhecimento mais profundo. E assim é o médium com relação ao plano espiritual. É uma pessoa que fez um curso, por exemplo, de engenharia e depois colocou a sua teoria em prática, construiu, para além das maquetes de seu curso, né? Construiu de fato algo, viu aquela obra se realizar, viu a beleza daquela obra, viu aquilo saindo do plano material, do plano, perdão, do plano teórico, dos cálculos, dos projetos, e chegando à conclusão, quando ela vê a obra executada, ela sente a experiência de que aquilo dá certo, de forma muito mais forte do que uma pessoa que apenas estudou a teoria. O médium ostensivo vê o plano espiritual, ouve, sente, é intuído de forma mais poderosa. Então ele precisa viver essa experiência de modo mais proveitoso. Todos nós somos médiums em algum nível. Todos nós somos médiums em algum nível. Nós temos as intuições do nosso anjo guardião. Inclusive, o próximo item do Evangelho aqui, a gente estuda na semana que vem, são as preces por quem está fazendo prece. Prece por aquele mesmo que ora. Prece que eu faço por mim mesmo. E ali tem o contato nosso, o contato íntimo com o nosso anjo da guarda. Então, todos nós temos mediunidade em algum nível. Então, estejamos conscientes, né, de que se a gente usa os conselhos dos bons espíritos em nosso favor, a gente cresce como pessoa, como espírito. Para os médiums, isso deve acontecer de forma mais ostensiva, de forma mais presente. E aqui nesse item do Evangelho, a gente teve um manual prático para essa conduta de inestimável valor. Médiums, vamos usar esse manual no nosso dia a dia. Que essa prece faça parte, né, do nosso dia, que faça parte da nossa rotina de preces, porque assim ela vai sedimentando em nosso coração e vai nos guiando pelos caminhos da mediunidade que nos faz crescer enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus e que nos ajuda também a fazer com que esse crescimento aconteça para todas as pessoas. Muito obrigado, meus amigos queridos, pela presença, pela paciência em mais um estudo. Eu desejo a todos uma excelente semana. Deixo o convite para nos vermos em breve com a sequência do estudo do Evangelho e, como sempre, deixo meu fraterno abraço. Até logo mais.